E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de análise de quadrinho, mini análise de quadrinho, e dessa vez eu vou trazer, vou mostrar o quadrinho do Homem-Aranha de Volta ao Lar. O quadrinho que inspirou o filme da Marvel, embora o filme não tenha nada a ver com o quadrinho em si, tem muitos elementos que não tem nada a ver. Então, dito isso, deixa o like, inscreva-se, compartilhe o vídeo e fiquem com a análise. Bom, tá aqui a capa, como vocês podem ver, alguns dos meus quadrinhos são dessa coleção de graphic novels da Salvat. Aqui atrás. Eu só tenho um quadrinho que, sinceramente, eu prefiro fazer review em live, que é do Cavaleiro do Novo. O quadrinho tem 700 páginas, então daria 1 hora e meia de vídeo. E eu teria que ter lido o quadrinho 20 vezes. Então, já me fazer minha análise assim, mostrar quadrinhos, vocês ficaram muito bagunçado. Aí tem aqui um pouco da história do que aconteceu até antes do De Volta ao Lar. Tem uma trama bizarra da Mary Jane ter andado de avião por causa de um jogo que tinha acontecido antes dessa HQ. E ela estava sendo até perseguida por um cara que acho que não tinha poderes específicos e tipo, ela teve que até chamar um segurança, um guarda-costas pra ficar de vigia por causa desse maluco achar ela de novo. E aqui já começamos com a primeira parte. A capa da primeira edição. Até uma outra edição também da Savage também, que tinha capa toda vermelha. O editor vai botar aí na edição ali, se vocês já viram na transição. Decimal que tem bem mais edições. Só acho que umas duas ou três. Só o principal, vamos dizer, da versão normal da Salvat é de volta lá. A gente já começa com uma mensagem do Rio de Voz da Tia May. E o Peter se preparando para é, ir procurar túmulos e achando dele na cidade. Aí ele fala sobre um negócio engraçado, tipo, ele fala que ele queria que o traje dele tivesse bolsos, que nem o do Deadpool, só que aí, tipo, em momentos assim, que ele tá de cabeça pra baixo ou até de lado assim, é, os, todos os equipamentos que ele iria carregar iriam cair. Só que aí que tá, o Homem-Aranha tem um tipo de. Fala um cinturão, mas tipo é um cinto de múltiplas utilidades. Ele, no caso, ele só carrega cartucho de teia e tem lá o aranha-sinal. Como se já não bastasse o bate-sinal. Só que o sinal aranha, ou o spider-sinal, fica no cinto dele. E não é um holofote gigante da cidade. Isso é até referenciado e o quadrinho até brinca com isso, com uma edição lá do Homem-Aranha Superior, que o JJJ tentou fazer um aranha sinal pra ele, só que ele fala que ele não precisa disso, que não lembro muito bem da fala, mas ele só reclama que isso é besta de ser utilizado. Aí ele chega num prédio, agora voltando para o quadrinho principal, né? Ele chega num prédio em construção lá, ele quebra uma vidraça e tipo.
ele reclama, ele filosofando e batendo no prédio. É, batendo Não, ele pega um poste de sustentação, né? O prédio, tipo, começa a quebrar tudo. Quebra, dando paredes. E só vai quebrando o prédio. Aí tem uma troca de cena. E acho bem estranho que, tipo, ele ficou o dia inteiro dentro desse prédio e, tipo, já é, sei lá, 5 da manhã. Assim, um horário bem aqui que eu imaginaria. E o cara nem notou direito que o Homem-Aranha tinha quebrado o prédio todo, aí ele simplesmente ignora o fato de que os pedreiros que estavam com ele nem precisaram quebrar o prédio pra fazer a reforma. Aí chegando numa lanchonete, eles decoraram a cama do Peter. Aí tem um leve flashback quebrando da escola dele, de Townheim. Da escola de Town. Por causa dos flashbacks. Na escola, nessa lanchonete, ele já tinha passado isso. Ele tinha 12 exemplos. Tipo, dizer que ele no colégio, basicamente. Aí ele chega, tem uns moleques que esbarra com ele. Fora que tem um moleque sofrendo um bullying também, né? Que ele observa. E ajuda esse garoto e aí ele até dá um. O moleque até fala pra ele não. Ele agradece e tal, ajuda, mas ele tá atrasado pra ir pra aula dele. Aí chega o diretor pra falar com ele. Aí depois ele repensa que basicamente só fazendo aqui um breve link do que a gente vai ver futuramente. O que ele imagina e pensa assim que ele vê que a escola precisa de ajuda lá, que tem muita criança jovem lá, que não teve muita oportunidade que ele teve antigamente. Aí tem uma ideia legal do Krasinski, que o Peter ele logo tinha um emprego do outro e voltava a ser fotógrafo. Mas ainda assim com essa ideia de ele tá trabalhando normalmente, mas ele volta a ser freelancer no Clarim. Mas aqui ele pegou essa ideia e tipo, não, agora o Peter vai ser professor. Mas após ele sair do colégio militar, ele dá um susto nesses caras que estavam é, tentando roubar um carro. Aí ele se depara com um velho que também tá entrado na parede. E que estranhamente tem uns poderes iguais a ele. Mas sai pelo plano de prédio em prédio, eu acho muito legal esses quadros que mostram meio que a sombra do, do, do passo dos personagens. Legal que ele pega o sapato e coloca no meio dos punhos. Aí vai seguindo, aí muitos capítulos o Ezequiel, que é o nome desse cara. Que aliás ele vai estar matando teia. O enredo dele vai ser bem diferente, mas. É, até bota meio que uma ideia da canção do tipo. Eu acho que isso é bem depois. Ele já assim, nesse meio de fusão em prédio. Que o que deu os poderes pra ele.
um acaso, um acaso normal de dia, tipo, ninguém ia pensar que aquela aranha ia picar ele, no caso do acidente, né? Ou um acaso do destino, tipo, o Peter fica martelando essa ideia no, essa teoria, essa ideia do Ezequiel na cabeça dele quase que o quadrinho inteiro. E tipo, que a maior parte dos vilões deles estão baseados em animais, tipo o rino, o rinoceronte, o lagarto. Se não a maior parte, né? São baseados em animais. E tipo, ele é um. Eles são tipo baseados em totens, animais. E o Peter é o que é puro, assim, por assim dizer. Enquanto os outros são totens falsos. Enquanto o Peter é um totem real e puro. Embora tenha todo o efeito da radiação. Aí o Ezequiel some, o Peter tenta procurar ele por bastante tempo, né? Mas aí a gente corta e vê esse cara que é um capanga do Morley. Ele que suga a energia totêmica dos totens animais. É, ele basicamente tem ele mata esse maluco. Né, que é o que eu falei. Meu nome é Ezequiel, aí tem aqueles falas no fundo dele. É a radiação que possibilitou que a aranha lhe desse os poderes, ou a aranha tentou transmitir os seus poderes antes que a radiação a matasse. Aí o Peter e a Tia May tem aquele papo que eu falei pra vocês lá atrás, que ele viu que a escola tá com, a escola não tá dando muitos problemas tal de crianças que não tem muita oportunidade com os estudos, assim como teve há muito tempo, quando ele era moleque. E eles discutem o direito de conversa sobre essa ideia dele ser professor e dar essa oportunidade para essas crianças. Aí cortamos para uma reunião que tá falando com o Ezequiel e um dono de executivos. Bom, aí depois do que acontece aqui com esse trecho aqui do Ezequiel e os executivos, a gente passa por Peter novamente se balançando na cidade. Aí a gente vê o Morgan e o capanga dele num restaurante. Aí ele vê o Peter se balançando nos prédios. E tipo, do nada ele consegue ativar a distância de alguma forma o sentido de aranha do Peter. Tanto que o Peter fala que ele nunca tinha sentido, ele nunca tinha visto o sentido da aranha ativar com tanta força assim. E ele não sentiu a presença de nenhum inimigo por perto. Aí tem uma cena de, de uma diretora, acho que de Peter na escola, no final, né? Tentando matar uma aranha. Aí essa aranha que ela tá tentando matar só no Peter, tipo, eu acho muito estranho que tem três aranhas nessa interação. Aí rola o maior tiroteio no meio do lugar e tal, aí
pede pra todo mundo ficar em segurança e até pede uma ajuda dos alunos também, né? É uma espécie de ele pega um traje de Homem-Aranha e vai atrás do cara que tá causando o tiroteio. E vê que era um moleque que tava sofrendo bullying, lembram? Nas páginas atrás, que era ele que tava sofrendo bullying. Aí chama a polícia e o Peter conversa com o diretor, os diretores, né? Aí ele simplesmente pega lá o recrutamento com vocês, o livro dele. Aí tem aqui mas agora a próxima edição vai ter essa capa do Aranha com parede do símbolo de aranha totêmica, né? Agora tá rolando esse capítulo tá rolando a maior perseguição. Novamente, como sempre, o Homem-Aranha dá um susto no bandido que tava dando de arma, prender ele e prende ele, perdendo. Aí a gente corta pra horas depois, né? Ou no dia seguinte, mais provável. E aí o Peter já tá dando aula pros alunos. Aí depois da aula, ele encontra com o Ezequiel e eles discutem se ele pode controlar aranhas ou falar com aranhas, o que é até que bem interessante, sendo que acho que até outras versões do Homem-Aranha que teriam o poder de fazer isso, essas versões são possíveis de falar com aranhas, se eles são aranhas humanas, ou quase. Aí ele dá aquela explicação que eu falei, de que os poderes do Homem-Aranha vêm de origens de totens. Aí também dá uma explicação de que o Capitão América ele luta com, com militares e até governo contrário à América. Os mutantes lutam contra os mutantes. E o Thor luta contra outros deuses. Já o Homem-Aranha luta contra vilões que são baseados em animais, ou pelo menos a maior parte deles, né? Aqui ó, o Octopus, a Mulher Gato, sendo que ela não tá aparecendo aqui. O Abutre, o Rino, o Escorpião e o Lagarto, mesmo que seja mais na parte de répteis. A gente vê aqui um breve flashback de um cara que estava explorando essas ruínas do Totem Aranha. Bom, aí depois de todo esse papo aí que ele já falou de ver o Norman com o katana dele, aparentemente comendo certo, ele tava vestindo roupa velha, tava no dourado encerrado.
tem que ter um flashback do edifício, assim, e, tipo, o Ezequiel realmente tentou ajudar o Peter. Ele leva ali o Peter pra um tempo de trabalho, acho que ele vai ficar consegue, pode usar o Peter pro jogo, tá? Mas aí ele faz assim que recusa e segue. Novamente pode ver o nome do da Fórmula 2, né? Eu nunca agora não tá pensando. Tem a Secla, a Capanga. Aí eu não sei se é o Peter, mas eu tenho certeza de que é o Peter. Ele tá vendo televisão, ele basicamente vê uma reportagem de que tá um maluco tacando terror na cidade. Ali já vai resolver o problema. Aí ele luta com o cara, tal, ele salva um civil, só que ele, tipo, ele toma um golpe. E, tipo, só pra vocês pararem pra pensar, pelo menos nessa época, e... Tipo, o Peter já lutou com muitos caras até hoje, e isso não só como treino, prática, ou até mesmo luta de verdade, mas, tipo, ele já lutou contra o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, acho que com derivadas armaduras mais fortes dele, e, tipo, nenhum desses caras foi capaz de, pelo menos, dar dar um meio do tipo, o Peter, dar um jeito do Peter pensar assim, que ele não tem jeito de derrotar esse cara. Aí novamente o Peter tenta bater novamente no Morlun, ele tenta copiar ele e não consegue. Ele até tenta ver se o cara vai, tipo, contar a história dele, tipo, algum momento trágico da vida dele, que fez ele ser assim, algum trauma, algum problema, alguma questão não resolvida, que fez ele virar um vilão, mas, tipo, não, o cara não tem nada disso. Aí tem esse quadro absurdamente, pra mim, engraçado, mas é bem absurdo, tipo, ele tentando deter o Morlun de inúmeras maneiras, tipo, ele jogou um carro no Morlun, acho que ele deve ter jogado um carro no Morlun, né? Aí, tipo, ele bate com, com escombro, bate com metal, é, volta a dar soco e chute, aí ele tenta desviar com um carro. Sim, aparentemente eu acho que ele tentou jogar um carro no maluco, né? Mas acho que ele só desviou, né, aqui nesse quadro aqui. Mas ele não consegue. Aí o que ele faz? Ele tenta fazer uma retirada estratégica, mas não dá. E é impossível, porque nem se ele ficar com roupa civil é possível dele achar, porque o Marlon consegue achar o Peter aonde ele estiver. Aí o Peter ele bate o Marlon contra um carro, ele joga ele contra um carro.
Olha, se eles vão lutando, o Peter tenta vencer ele de qualquer maneira e como eu falei, nem se ele se vestir de civil ele vai conseguir fugir do cara. Impossível de despistar o Morlun. Aí luta vai, luta vem, mais luta. O Morlun pega um fósforo e taca fogo num prédio. Na verdade faz o prédio explodir, né? Porque já tava com um forno aceso, né? Aí ele tenta achar na verdade, o Ezequiel, né? Que tava vendo essa parada toda e ele vai ajudar o Peter. Sendo que aí o Peter vai atrás dele e finalmente pede ajuda pra ele. Mas aí o Ezequiel fala que não tem como, porque esse cara é impossível de deter. Aí ele tenta utilizar uma das fraquezas do Peter, pelo menos não uma fraqueza dos poderes, mas uma fraqueza moral, que é ajudar algum inocente. Aí ele pega uma. Aí o que ele faz? No, já que ele já, pelo menos já tem uma. Ele acha que tem uma ciência de que vai morrer. Ele começa a pular de lugar em lugar e pegar a moeda pra fazer ligações. Ele liga pra escola, vai falar que vai se atrasar. No caso, ele pega lá de um senhor que ajude o cego, o cara não é cego. De um morador de rua, ele utiliza essas moedas pra ligar ali pra escola. Aí novamente o Morlun pega mais um inocente, ele dá com um poste no maluco aí. Novamente ele tenta despistar brevemente o Morlun. Aí ele vai, pega. Ah não, ele tinha, acho que tinha três moedas, né? E liga pra tia May tipo, a tia May pergunta se o Peter tá tudo bem. Ele fala que ele ama muito ela e aí ele volta pra luta. E novamente ele utiliza a. No caso, acho que não mostrou aqui, mas eu imagino que, tipo. Não, ele não ligou pra Mary Jane, mas. Uma das primeiras coisas que ele vai tentar fazer antes de morrer ou de acontecer qualquer coisa, é ligar pra Tia May ou pra Mary Jane. Em algum outro caso que ele conseguisse despistar o Morlun. Aí finalmente o Ezequiel chega pra ajudar o Peter. Tanto que eles fazem umas piadinhas do tipo que o cara não tem educação. E que o Ezequiel entra no jogo da zoeira e fala que ele não. Que as pessoas hoje em dia não têm mais classe. Ele até consegue ferir o. Eles até conseguem dar uns. Eles tentam capotar o cara no murro e tal, só que ele suga a energia vital do Ezequiel. Aí o Homem-Aranha pega roca que fala, né? De alguma fiação de algum lugar e dá na cabeça do Morlun. O que não funciona. Aí cai na água, ele vai tentar despistar o cara, pega uma amostra de sangue do Morlun e analisa
com relação à parte da radiação. Ele vai numa usina nuclear, ele faz uma mistura com uma dose de radiação muito alta. Porque o Morlun precisa se alimentar dessa energia da totêmica, mas o Peter também tem a radiação. E na prática o Morlun também se alimentaria dessa energia nuclear ou radioativa, né? É uma explicação muito, muito complexa que esse não é muito meu intuito de explicação. Aí ele faz a fórmula com uma dose mais alta de radiação e, tipo, ele injeta nele, tipo... Mano, o próprio Peter fala que tipo... Queima dentro do corpo dele. E, tipo... A dose que a aranha picou ele era menor do que ele tinha colocado. Então, tipo, essa dose que ele criou tem um nível muito maior de radiação. Aí o que ele faz? O Morlun vai lá e tenta matar o Peter de novo. Só que aí ele absorve a energia totêmica dele, né, junto com a radiação e, tipo, ele queima. Aí, tipo, ele começa a bater no Morlun e, tipo, ele bate tanto que chega, tipo, uma hora que ele absorve muita radiação. Que aí ele fica todo deformado e parecendo um réptil. Acho muito estranho isso. Daí no final o cara que ele era aliado, né? Era o capanga dele. Dá um tiro nele e mata ele. Aí, tipo, o Peter ele até filosofa aqui nos balões de fala mental. Que ele não queria ter matado o Morlun, mas, tipo, ele se sentia aliviado naquela situação, tipo... Olha só, ele vai lá e troca umas ideias com o maluco que o Morlun tava aliado. Aí, tipo, ele fala que ele tá livre e o cara só vai. Aí no final o pessoal encontra o corpo do Morlun todo ferrado e provavelmente vaporizado por causa da radiação. Aí depois o Peter Von volta pra casa dele e, tipo, ele tá todo quebrado, aí ele tira o traje e ele vai lá e dorme e, tipo, chega a tia May que ele tinha ligado pra ela, né? E aí ela ficou desesperada achando que o Peter não tava bem. Aí, tipo, tem esse quadro aqui dela achando o traje. Mas esse foi o vídeo, galera. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem o vídeo e quem puder fazer doações, o código tá aí na descrição. É isso, valeu!